aqui no mudo para não atrapalhar o teu som. Ai, digamos que eu achei esse trabalho um pouco cansativo. Até porque Pelo que você achou cansativo? principalmente porque o Manual Florense, ele tem muito o Manual Florense, ele tem muito conexões. Tipo, não dá para fazer resumo em si, Uhum, porque uma coisa vai puxando outra. uhum, Tipo, sempre tem aqueles passos. É dividido em quatro passos grandes, mas eles sempre tem que ser seguido cada passo para ter uma, uma parte mais fidedigna. Porque parece que se não falar sobre todas as partes, parece que a gente está sendo injusto. Ou a uhum. gente pode ser injusto. Principalmente com essas coisas que a gente faz sobre justiça, é um pouco complicado. Uhum. E assim, quando corta, às vezes não tem um encadeamento lógico daquilo que precisa ser feito, né? Sim, sim. Eu tô entrando em duas telas porque eu vou colocar o slide pelo notebook. Tá bom, sem problema. Só tô esperando ele parar Ligar. de bugar e eu já vou colocar. Tudo bem, sem problema. E aí, o TCC conseguiu finalizar? Não entendi. TCC conseguiu finalizar? Já está começando as qualificações, né? Agora em dezembro. Acho que esse foi o problema da maioria não tá assistindo às aulas. Uhum, E querendo ou não, foi bem difícil para uma galera. uhum. Como eu já tinha algo pré-pronto, já desde uns anos, eu já tinha bem encaminhado. Mas, por exemplo, para minha dupla, aliás, para o meu trio, no caso, as duas meninas, tá saindo bem, mas tá tendo bem mais dificuldade do que eu, digamos assim, porque elas entraram num tema que eu já tenho um certo domínio. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui se já tá tudo certo. Tá bom.
Se ele falar que depois de parar de bugar, ele desligou. Tu não quer mandar no meu WhatsApp? Aí eu compartilho. Posso. Se eu não conseguir fazer ele ligar, eu Tá bom, faço isso. beleza. Sem pressa, né? Temos bastante tempo. Ai, querendo não fazer uma apresentação sozinho é um pouco mais complicado. Nesse quesito, por causa que não tem como resumir. O Rafael, eu não vi ele agora nesse segunda verificação. Ele saiu do curso? Que fez Pior que parte eu também antigo? não vi ele. Não vi ele nem online. Eu não vi mais ele agora, depois da primeira verificação. Isso é verdade, eu não vi ele. Não vi ele também. Não sei se ele teve problema com o TCC e acabou largando. Porque ele só estava cumprindo a sua matéria, ele não estava fazendo outras matérias. Ele estava estudando com o 10º. Tá. Ai, agora também tem uns caminhões que passam aqui e fazem uma barulheira danada. Ai, fora que fazer qualquer trabalho sozinho é complicado. É verdade. Toda essa coisa do TCC cansou praticamente todo mundo. Esses 2 últimos semestres eles são bem cansativos, né? O nono para fazer esse seu pré-projeto, né? Qualificar, e depois ainda tem a finalização do TCC, né? Que é a apresentação. Então, o mesmo estresse Uhum, continua no próximo semestre. Dá muito com trabalho, né? Fazer certeza. TCC, tem que ler, tem que escrever. E querendo Férias ou não, é algo que a maioria das pessoas não estão acostumadas a fazer. Sempre fazer aqueles também. trabalhos para passar de ano, para ganhar os 3 pontos. É verdade. E o meu grupo da minha antiga turma, a gente fazia trabalho porque literalmente a gente queria tirar nota boa. Era Ah, eu, a Giovana. me lembro, que era da turma da Giovana, né? Agora que tu falou que eu lembrei. Aí tu parou Pois um é, semestre, foi? eu acabei não fazendo semestre devido à falta de dinheiro. Ah, entendi. Minha ideia é terminar logo. Não quero mais ficar, não.
Quanto mais eu atrasar isso, mais vai ser pior para mim. É verdade. E às vezes a gente perde o pique também, né? Com certeza. Também eu me senti muito mal quando eu fiquei sem fazer. O que é que tu sentiu? Eu senti, sei lá, que eu tava ficando para trás, sabe? Uhum, Querendo ou não, eu já tinha uma pessoa para fazer um TCC comigo que eu confiava, que era a Giovana. uhum. Vai ter que Entrar mudar, numa né? turma em que todo mundo tá, em que todo mundo já estava em processo de ter o seu grupo, ter que começar tudo Formado, de né? novo. É um desafio, né? Na verdade, eu queria até fazer o TCC sozinho, só que não deixaram eu fazer. Literalmente falaram, tu não vai fazer o teu TCC sozinho. Parece que o É. pessoal tem medo do que eu vou escrever. Não, porque na verdade não pode, né? Porque tem que ser realmente em dupla. Ou trio, né? Mas essa que é a questão. Tem gente que tá fazendo sozinho, que justamente não conseguiu achar uma dupla. O caso do Rafael é um desses. Sei que não tinha, não. Tipo, tem esses casos que ele já está há muito tempo atrasado, que eles fazem isso, eles não entram em outro grupo e fazem sozinho. Entendi. E, querendo ou não, eu acho estranho isso porque em outras faculdades eles incentivam a fazer sozinho. Eu acho que quando faz sozinho é artigo, né? Não. Acho que seria um artigo. Mas esse TCC eu já deixei em formato de artigo também, que eu Tá. quero postar ele. O grande, acho que o meu grande problema em si foi justamente ter que esperar alguém que faça comigo e tal. Eu tive problema com plágio no semestre passado, Com o quê? com plágio. Ah, com plástico. Fez uma briga no semestre passado, porque quem descobriu o plágio não foi a professora, fui eu. Porque, querendo ou não, eu, eu sempre fui acostumado a fazer trabalho e não a fazer Ctrl-C, Ctrl-V, entende? Uhum. Sempre quando eu pego alguma coisa que é do texto, eu deixo claro que é do texto. Eu não tenho essa coisa de querer passar algo do texto, tipo, algo que não é meu, se passar Hum. pelo meu. Uhum. Só que a pior que a culpa não foi nem da pessoa em si, foi mais ela não saber como formatar, entende? Uhum. Para ela era só escrever alguma coisa e depois colocar a parte de baixo. Tipo, ela achou que colocar a coisa na íntegra
Só por ela ter escrito algo na frente, já não seria mais plágio. Na hora que passa no programa, tá lá tudinho. Querendo ou não, isso desgasta muito mais do que fazer sozinho. Quando é sozinho, às vezes a gente tem mais autonomia, tem mais trabalho, porque não vai estar dividindo, compartilhando, mas tudo tem seus prós e contras, né? Fazer sozinho tem pontos positivos e negativos, fazer em grupo tem pontos positivos e negativos. Uhum. Não pode dizer que é melhor ou pior, é diferente. É como eu falo, a única coisa que eu de verdade eu senti que poderia ser mais difícil seria a questão do volume de trabalho. Só que semestre passado eu tive que refazer todas as partes em que acabou sendo plagiado. Ou seja, eu fiz 2 vezes o que eu poderia ter feito uma. Meu Deus, que computador! Até minha porta bateu lá em cima. Mas deixar o computador desligar também foi cruel. Entrar na aula, vamos entrar na aula. Acho que o problema em si, professor, é que esse aplicativo do Teams, ele está cada vez mais pesado. Ele é bem pesado, realmente. Ele fez uma atualização que ele ficou horrivelmente pesado. E como eu estou fazendo outros cursos, estou fazendo um curso de psicanálise também, aí eu uso o Zoom, eu uso outros aplicativos também. Só Mas tem que muita coisa, né? o que mais trava é o Teams.
Tá. Acho que eu consegui agora. Pronto. Ainda não está aparecendo aqui para mim. Agora. Já? Já, tá aparecendo. Bom, vamos começar de novo. Bom dia, professora. Bom dia. Estou fazendo a apresentação agora de avaliação psicológica. Eu tentei fazer o resumo o máximo possível, mas contendo o entendimento, porque além de ser muita coisa, eu tentei fazer uma construção para não ser algo cansativo, porque querendo ou não, é uma linguagem densa e que realmente precisa ser passada de passo em passo. Ok. Bom, introdução. A violência nas relações íntimas é um fenômeno na sociedade. Só que essa parte assumindo diversas modalidades, física, sexual, psicológica, econômica, e diferentes níveis de severidade. A pessoa ela pode ser desde agressiva a insultos até a questão homicida mesmo. Sendo que essa parte de concepção varia muito de dados. O que nós usamos hoje começando pelo protocolo de avaliação. Como a gente pode saber se aquela pessoa realmente está sofrendo algum tipo de agressão? Nós temos que ter a capacidade de assumir diversas diferenças de violência, principalmente se for violência doméstica, que é algo que, além de muito fechado, precisa se ter um pouco mais de controle, porque podem existir provas que não existem, podem ser mascarados outros problemas sociais que podem acontecer em casa além da violência, e pode acontecer em si de outra pessoa, de uma terceira, está fazendo uma denúncia porque não gosta daquela família. Então, ela faz o terceiro faz a denúncia e acaba trazendo para aquela família um problema em si que não existe. Só que precisa ter todo esse protocolo para saber se houve ou não aquela agressão. Bom, a avaliação ela se permeia principalmente pela identificação do agressor conjugal, que em 70% dos casos é o esposo. É o esposo ou em casos mais à frente podem ser também em questões homoafetivas, que também tem aumentado bastante principalmente nessa parte da pandemia. Eles vão começar a fazer o levantamento sobre atos violentos, principalmente contra o parceiro, e eles vão fazer uma análise multidimensional, que é colocar uma estrutura, ver os fatores de risco e saber junto ao agressor, fazendo entrevista com a vítima, com terceiros, e saber principalmente a parte material que constam informações prévias sobre o sujeito.
ele vai saber se o sujeito já fez algo que foi nocivo para aquela família. No caso, a Murray e Stuart, eles fizeram um estudo com 15 pessoas com tipologias de agressões conjugais. Todas elas tinham uma diferença em si. Ia desde o mais leve até casos de morte, de homicídio. Eles colocaram em si que podem ser classificados em 3 dimensões: a severidade da frequência da violência marietal, a generalidade da violência, que é quando o próprio agressor acha que aquilo não foi uma coisa tão ruim quanto realmente é. A psicopatologia e perturbações da personalidade dos agressores, se eles têm algum tipo de distúrbio, ou se foi algo envolvido sob neurose. Aí, dentre essa parte da psicopatologia, eles já se dividem em 3 subtipos: a exclusivamente familiar, que no caso são só para parentes, principalmente com cônjuge; os disfóricos, que são as pessoas que têm borderline, e aí tem o porém, porque essas agressões são mais reconhecidas por mulheres. É o único caso em que pode acontecer mais agressão de mulheres para mulheres ou mulheres para homens do que homens para mulheres. É o único caso que eu tenho essa parte. Opa! E o caso de violentos e antissociais, que já envolve uma severidade de agressividade mais fria, também puxando para o lado da psicopatia, que já são formas de violência severa, que a pessoa já tem noção do que ela está fazendo. Ela está fazendo aquilo porque ela quer. Em virtude disso, a combinação de instrumentos são essenciais, dentre eles os questionários, escalas de crença, e isso permite a obtenção da veracidade dos fatos. Quanto mais informações eles tiverem, mais aquilo vai ser verídico. Também pode acontecer o contrário, deles simplesmente acharem o que é quase nunca, isso é verdade, mas realmente esses processos eles tentam verificar até o último quesito sobre essa questão da daquela parte do ser humano. Ele só ele por enquanto ele é acusado, ele só vai ser condenado quando não houverem mais dúvidas sobre fatos. Ficou mudo aqui para mim, Thiago. Ativou o teu mundo. Agora. Desligou o microfone. Tá. Onde foi que eu parei? Estava falando aqui dos protocolos. No caso desses protocolos em si, eles devem serem respeitados, porque eles vão fazer a pessoa permanecer sendo acusada. Enquanto acusada, ela vai ter o direito de defesa.
É por isso que tem que se seguir todos esses parâmetros de culpa, porque se comprovado que ele não é que aquela culpa não é verdadeira, ele tem o direito de resposta, que no caso já é fazer um contraprocesso. Principalmente, sobretudo em pessoas antissociais, é muito colocado essa realidade do sujeito. E os quatro protocolos de avaliação são a avaliação do funcional do global, a avaliação das ocorrências, a avaliação psicológica, que são áreas centrais, e a avaliação do risco. O porquê eu tirei essa parte diretamente do texto? Porque ela já faz o resumo direto sobre todas as camadas que é feita a avaliação. Na avaliação do funcionamento global, tem o funcionamento individual, que é a própria construção daquele sujeito, a conjugal, como ele tem o tratamento com a esposa, o esposo, e o funcionamento familiar, que é as famílias veem aquela relação ou aquele sujeito. O que pode variar, principalmente na questão da psicopatia, de borderline. Às vezes, enquanto eu estava pesquisando, eu vi um dado, eu vi uma reportagem que era sobre uma mulher que ela não queria o término do relacionamento e que se a tirar o próprio cabelo com as mãos. Uhum. Depois foi descoberto que ela tinha acabado feito isso e meio que ela teve que pagar uma multa para o ex-marido. E foi diagnosticado que ela tinha borderline. Que o humor dela era totalmente nocivo a relações. Mas nas primeiras sessões, ela era a pessoa que realmente parecia a vítima. Só que, após as investigações serem concluídas, ela acabou tendo... Ela teve essa questão justamente do quadro psíquico dela veio à tona. Ela acabou entrando em surto no meio da audiência e devido justamente ela ter essa parte, ela acabou falando a verdade, que ela fez isso para não ter para que ele não tenha mais relações com outra pessoa. Ela preferiria ver ele preso do que com outra pessoa. Avaliação das queixas. A avaliação das queixas pode ser tanto de terceiros quanto do cônjuge, quanto familiar. A avaliação dos alegados episódios abusivos. Já é a construção, já é voltado totalmente para a parte forense, que já é a construção do que está acontecendo. Vamos para avaliações psicológicas nas áreas centrais. Saber se a pessoa tem psicopatia, se o funcionamento cognitivo dela se ela está
se ela está requerida em tempo e espaço, se ela é uma pessoa agressiva, se ela tem um descontrole muito fácil, se ela tem outros tipos de características de personalidade, daí vem os questionários. Se ela tem outro sintoma psicopatológico, aí depois de todos esses questionários vem a parte dos comportamentos. Se ela tem alguma crença, se as atitudes dela são extraconjugais, se qualquer atitude dela é levado a ela ser uma pessoa agressiva. Tem um risco avaliação do risco, que é os fatos estatísticos, que é baseado principalmente no que já vem colocado, principalmente depois da lei da Maria da Penha, houve um caráter muito mais vantajoso em si, porque começaram a haver mais dados sobre violência contra a mulher. E essa parte dinâmica da sociedade, esses dados eles têm que ser feitos no máximo de 5 em 5 anos, mas o normal é fazerem de 2 em 2 anos. Os níveis de risco, que são as 4 camadas, que vai desde da menos nociva até a mais a esses conjugais, e o risco de violência conjugal e homicídio conjugal, que é justamente o grau de risco que aquela pessoa está tendo com aquela pessoa, que até esse presente momento, se a pessoa quiser tirar a denúncia, ela pode, por lei. Só que, da finta que o juiz entende que há um risco conjugal e que aquela outra pessoa ela já tem um problema nocivo psicológico, o juiz ele pode intervir diretamente, que ele já vai fazer um aconselhamento à família de afastar aquele casal. Bom, o guia de entrevista semi-estruturada é sobre os funcionamentos conjugais. A história da relação, a relação de namoro, a duração, como eles se conheceram, as dinâmicas que eles já fizeram, as interações, o casamento ou coabitação, se eles já moram juntos ou se eles simplesmente se juntaram a partir de um tempo, o quanto tempo eles têm, se eles têm filhos, toda essa parte de camada em si, até para no caso, se tiverem filhos, para saber quem vai ficar com a guarda. O histórico da relação conjugal se houve algo antes, algo menos nocivo, e até a satisfação dos dois em si com aquela relação, que, na verdade, na maioria das vezes, a relação ainda é satisfatória. A maioria dos casos em si tem casos menores, só que é aquela questão da própria vítima não perceber que não é porque ela faz muita coisa boa, satisfatória, que ela pode perder simplesmente a cabeça e fazer algo ruim para ela. Essa parte do que eu pesquisei é a que mais é contraditória. Porque fala, olha, quase não tem conflito, geralmente ele me trata bem. Aí ele fala, o que aconteceu foi só isso. A mudança, tipo, se houve mudanças na relação, se teve justamente a mudança, a gravidez, nascimento de filhos, o estado atual,
se eles estão separados, se eles estão casados, se eles moram juntos, se eles são divorciados. O processo de tomada de decisão, que é em relação aos filhos, como eu já disse, para saber quem vai ficar com a guarda, o estilo de dominantes de comunicação conjugal, que é justamente essa parte deles identificarem quem tem um domínio a mais naquela relação. Tanto o cientista Florence, quanto o próprio casal identificar isso. Se eles têm uma questão de concordância a mais, ou se tem ao aspecto de dominância. A resolução de conflitos, que é após haver o conflito, se eles conseguem ter uma resolução, como eu posso dizer, apaziguada, se eles conseguem resolver em primeira instância, digamos assim. A gestão de tarefas domésticas, se alguém fica sobrecarregado ou não. A gestão de recursos financeiros, que na maior parte é o que mais gera conflitos, porque é uma pessoa que fica dependente da outra. Relacionamento com os familiares, como eles se tratam em si. Aqui ele já tem o guia de entrevista sobre alegações de maus tratos. O tipo de avaliação é justamente a área, é o histórico de maus tratos conjugais. Se eles têm problemas de relacionamento, se eles têm problemas comunicacionais, que é justamente já vai colocar para o contexto e as discussões daquele momento que aconteceram para haver esse conflito. O contexto de ocorrência, se teve testemunhas, se teve a presença dos filhos, os antecedentes de sinais de alerta, se a própria circunstância já emitia que poderia acontecer isso antes de acontecer, a evolução histórica dos episódios, os tipos de maus tratos, que, querendo ou não, tem vários, além do físico e emocional, tem o abuso sexual e o próprio isolamento da pessoa. O padrão de violência, se teve uma evolução, se foi uma evolução degrau por degrau, e a frequência que essa violência foi feita, a reincidência e o padrão, que geralmente toda agressão em si tem um padrão. Ela segue um padrão de toda essa parte em si, ela vai ter esse padrão de violência. Não vai ser algo aleatório, que sempre que vão acontecendo esporadicamente. Vai ter sempre um padrão em torno da agressão. As denúncias de manutenção da relação, os motivos de atribuições de maus tratos, que já é justamente a queixa, as consequências e as repercussões do conflito, se houve lesão ou impacto psicológico, ou a própria separação prévia, e a separação de bens também. O histórico de vitimação dos menores ou de outros elementos, principalmente se essa relação conjugal tenha afetado os filhos, que é como se eles estivessem brigando, os filhos tentam apartar ou tentar conversar, e aquela discussão acaba respingando para eles.
o que é um problema em si que pode ocasionar a perda da guarda do filho. No caso, a perda dos dois cônjuges, a perda direta do filho. As significações atribuídas à violência, que é como cada pessoa, cada sujeito vai entender como foi aquela violência, o porquê aconteceu. Cada um vai ter a sua perspectiva. A legitimação da violência, que é alguém tem que afirmar que houve a violência. É por isso que é bom sempre ter testemunhas. Até essa parte em si, ele já tem camadas para colocar, para fazer a denúncia de outra pessoa, sim ou não. Mas quando se legitima, quando se tem uma prova, é algo que é mais substancial, porque não tem como negar algo que tem provas. Os aspectos de relação, é, os aspectos em relação à vítima, que é justamente o sequencial de todos os tópicos. E no último quadro é os indicadores de risco de violência conjugal e o risco de homicídio conjugal, que é a parte mais abrupta da pesquisa forense, que os mais comuns são abuso de álcool, a baixa tolerância à frustração, que já é bem comum em homens. Aquela questão da sensibilidade masculina de querer se sentir de querer se sentir homem, digamos assim, deles terem uma questão deturbada do que é ser homem, e quando na verdade é apenas uma projeção do que eles imaginam que um homem deve ser. Ele acaba sendo violento porque ele foi ferido e até certo ponto. E o baixo nível educacional, principalmente o baixo nível educacional também, envolve o baixo autocontrole, uma coisa vai degradando outra. O baixo rendimento econômico, quando a pessoa acaba tendo um problema econômico muito grande, e isso acarreta uma discussão maior na família, principalmente se apenas um trabalha. Fica uma coisa muito pesada para uma pessoa e pode haver cobrança para outra pessoa começar a trabalhar, ou pode haver cobrança em si daquela pessoa que está trabalhando querer ser o dono da outra. Podem acontecer as duas partes. Os déficits de assertividade, que é justamente a questão de carinho, a parte emocional entre os cônjuges, ou a parte comportamental, enfim, toda essa parte comportamental e verbal, que é como eles vão se tratar. A desordem da personalidade antissocial, que já é quando principalmente homens tendem a serem mais fechados, e eles já vêm de uma desordem prévia antes do relacionamento, que já é voltado para a psicopatia. Os diferentes orientações, que são religiosas, e os fatores antecedentes.
já vai colocar a questão de... É uma questão que, para a lei em si, é até mais complicada, porque é colocado no Brasil como se fosse tivesse um Estado laico. Só que essa questão em si, principalmente em outras religiões, ainda há um preconceito, querendo ou não. Esses fatores acidentais, tipo, casamento precoce, desemprego, uma gravidez não desejada, a separação, isso tudo constrói um dilema de atrito no casal. A psicopatia, a superioridade acadêmica e o profissional da mulher. Isso vai muito do descontrole emocional do homem. É, foi muito bom ter, essa parte em si, quando eu li, porque é muito difícil para alguns homens saber que a mulher tem uma superioridade acadêmica do que ele. Ele se sente totalmente inferior, e isso machuca o que eles chamam de masculinidade. A violência na face às crianças, que justamente é quando essa agressividade respinga diretamente nos filhos, e a violência na família. Se a própria família daquela pessoa já tem um histórico. Daí a gente vai para os riscos de homicídio conjugal, que, sinceramente, é o... Sinceramente, não, né? É o último estágio de uma pesquisa forense, porque já aconteceu o homicídio. Eles só estão procurando as provas do como ou por que aquilo aconteceu, que já é o abuso de álcool e drogas, o acesso de posse de armas, que aumenta drasticamente a porcentagem de homicídios, ameaças com armas, ameaça de morte, ameaça de suicídio, que a ameaça de suicídio é bem páreo entre homens e mulheres. Ah, eu não vou viver. Eu não vou conseguir viver sem você. Tem toda aquela questão da dramatização que é colocado como até romantizado por algumas pessoas, o que é um grande erro. As atitudes de dominância, de poder extremos, e as atitudes e comportamentos obsessivos e ruminativos, que é justamente essa questão do se tu não for ficar com tu não vai ficar com ninguém se não for comigo, toda essa questão do histórico em si. Essa parte dos comportamentos obsessivos também pode ser tanto aquela questão da neurose obsessiva, que é geralmente voltada para borderline, ou outras partes da personalidade que são mais sensíveis e emocionais, quanto para aquela questão da masculinidade frágil mesmo. Ciúmes excessivos, comportamento violento generalizado, que ele homens começam a fechar um pouco mais, ou qualquer outra pessoa começa a fechar mais o círculo de amizades por ciúmes, ferimentos graves a incidentes anteriores, a mobilidade psiquiátrica. No caso de ferimentos graves e da mobilidade, sempre tem um histórico médico do que aconteceu. A prática de sexo forçado, no caso, o estupro, a psicopatia e o uso de armas em incidentes anteriores. E a violência na família, no caso também a origem. Bom, foi o que eu consegui resumir.
E realmente foi um trabalho que eu achei muito denso mesmo. Se caso eu não tivesse usado essa camada, eu acho que daria pelo menos uns 16 slides. Obrigada aí pela apresentação, foi excelente. Eu acho que tu conseguiu passar todo o passo a passo de como é que a gente pode fazer uma avaliação, né, nesse modelo. Então, parabéns aí pela bela apresentação, ficou excelente, tá bom, Thiago? Na verdade, foi assim, eu percebi nas falas, eu acho que da maioria, né, falando que foi um grande desafio, né, porque justamente é um assunto que não é tão simples, né, fazer uma avaliação psicológica é um assunto bem complexo, e aí quando a gente vai para as avaliações dentro do sistema jurídico, é muito mais complexo ainda, né, então realmente demanda muito estudo, demanda a gente ter bastante compreensão, não só da forma de avaliar, mas também daquele assunto, né? Que a gente vai precisar ter um domínio para que a gente tenha aí esse raciocínio de como realmente conseguir chegar àquela resposta que o juiz está nos solicitando, né? Então, não é bem simples. E o livro também ele tem uma linguagem um pouco diferente, né? São autores portugueses, né? Então vocês devem ter se deparado aí com algumas palavras, com uma escrita diferente da nossa, uma linguagem um pouco técnica também, uma linguagem bem técnica. Mas eu percebi que todas as equipes, apesar de ter considerado um desafio, conseguiram apresentar com excelência, né? Isso eu fico muito feliz em ver aí o resultado, né, das apresentações de vocês, tá bom? Eu trouxe também uma atividade para a gente fazer enquanto uma revisão. Deixa eu colocar aqui o slide para eu poder explicar. Parei aqui 4 questões. Devido ao tempo, a gente não vai conseguir fazer mais do que 4 questões. E realmente, professor, eu gostei do livro porque é uma leitura densa. É trabalhoso, mas ele explica de tintim por como se deve fazer em si. Até porque, pelo conhecimento empírico, a gente julgar. Deu uma falhada aí no teu microfone, Thiago. Tá me ouvindo? Agora, eu ouvi só a parte até onde você falou que a gente julga. Aí isso falhou o teu microfone. Não, porque a gente julga um acusado como se ele fosse, literalmente como se ele fosse o agressor em si. Só que o livro em si, ele já faz essa remediação, que vai tanto para uma questão de talvez não ser verdade, até uma direta acusação. Uhum. Ele consegue fazer essa remediação entre os dois casos. Uhum. Perfeito. Então vamos lá. Nossa prova está programada para o dia 2, ou seja, na próxima quinta-feira, no horário de 9h10 às 11h. Os assuntos que irão cair na prova são todos os assuntos que nós vimos na segunda verificação, exceto os assuntos do seminário. Então, os assuntos do seminário não é necessário estudar para a prova. Então, vai desde a lei Berenice Piana, a lei do autista, que a gente comentou em sala, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, psicólogo perito e psicólogo assistente, a elaboração de documentos, onde a gente falou o que é um laudo, o que é um relatório, né, qual é a diferença entre um e o outro,
falamos da lei de guarda e de todo o processo de que quando a gente tem a questão da separação, né? Então a gente falou dos diversos tipos de guarda, da lei da adoção, né? Qual é o processo da adoção que nós realizamos aqui no Brasil, como é o processo para adotar quando a gente está morando fora. Então, a gente fez o comentário de toda a lei, né, de toda a legislação da adoção. Então, peço que vocês revejam, estudem novamente também. E a última aula, onde a gente falou da lei da alienação parental, né, onde a gente comentou também sobre os aspectos relacionados ao processo de separação, e com isso, né, um dos possíveis produtos que ocorrem é a alienação parental, e aí a gente fez, então, também uma aula sobre isso. Então, vocês vão precisar dar uma estudada em todos esses assuntos, novamente, para poder fazer a prova, né? Hoje em dia a gente tem aí o recurso da aula gravada, então pode estudar pelo slide, pode assistir a aula novamente, a aula gravada. Eu separei aqui 4 questões, a gente ainda tem uma meia horinha, então eu queria que vocês me respondessem essas 4 perguntas, e aí eu comento em cima da fala de vocês, né, se está certo, se está errado, o que eu acrescento aí para a gente fazer uma breve revisão. Então, eu queria que vocês me respondessem qual a diferença do psicólogo perito para o psicólogo assistente, diferenciação de um relatório psicológico para um laudo psicológico e quais os itens que deve conter para fazer um laudo e para fazer um relatório, explicar o que é a guarda alternada e fazer a definição aí do que é adoção, ok? Eu vou dar então aí um tempinho de 15 minutos e aí depois de 15 minutos eu quero que vocês me respondam. Então, nesses 15 minutos, pode olhar no slide, pode rever, façam aí um rascunho no papel para que vocês me respondam, tá bom? Vocês preferem que eu divida as questões, 2 para a Gerlene e 2 para o Tiago, para ser mais rápido? Pode ser. Tá. Então, fica com as 2 primeiras, Tiago, e a Gerlene fica com as 2 últimas. Tudo bem, Gerlene? Tudo bem, professora. Então, vamos lá, 15 minutinhos. Quando estiverem prontos, me avisem.
Engraçado que vendo aqui na plataforma, eu acho que a gente teve bastante aula, professora. Sim, muitas. Todas essas aí que a gente comentou. Eram 2 vezes na semana, né? Mas as últimas foram os seminários, né? Acho que a gente teve umas 3 semanas de seminário.
Professora, só uma pergunta. Pode falar. Nesse relatório, do laudo, ele tem que é aquela questão dos recursos utilizados na perícia, né? Isso, na verdade, assim, não existe um modelo específico para o jurídico, né? O modelo é o que diz a nossa resolução sobre a elaboração de documentos, que é idêntico, tá? Então, independente do contexto, nós temos um padrão para seguir, né? Um padrão para fazer o relatório e um padrão para fazer o laudo, tá? Então, é isso que eu estou perguntando. Qual é esse padrão? O que que diz lá na resolução? A gente viu isso na aula e comentamos todos os itens, tá? Então, existem os itens obrigatórios para o relatório e os itens obrigatórios que devem ter no laudo. E aí depende do contexto, sendo jurídico, escolar, organizacional, clínica, segue o mesmo padrão. Entendi.
Podemos, gente? Eu acho que sim. Pedro, Então vamos lá. Pode começar, Thiago. Bom, a diferença entre o psicólogo perito e o assistente técnico é principalmente a questão de um ser indicado diretamente pelo juiz, que ele é um auxiliar da justiça, enquanto o assistente técnico ele é da confiança da parte do processo, de algum lado, digamos assim. Uhum. Ele é pago diretamente por essas partes. Tipo, não é obrigado a ter um assistente técnico, mas o perito, ele escreve o laudo e o assistente técnico, ele escreve apenas um parecer. Uhum. Ok, exato. O assistente, ele não é uma obrigação, ele é um direito que a pessoa que está sendo avaliada, ela pode ter, né? Que é justamente para verificar como foi desenvolvido o trabalho pelo perito, se o perito fez o trabalho de uma forma adequada. Perfeito, Thiago. Bom, a segunda questão eu achei um pouco enrolada, na verdade. Diferenciar o relatório psicológico do laudo psicológico. O relatório ele tem que seguir uma diretriz. Ele tem que seguir toda uma diretriz do conselho, que ele já vai pelos recursos mais usados em si. A entrevista, a aplicação dos testes, a observação e interação No caso aqui, ele está colocando como se fosse infanto-juvenil. Das crianças com os adultos, das sessões lúdicas com as crianças, a análise de produção e as visitas domiciliares. No caso do laudo, ele já vai fazer a parte de termo técnico, que ele já vai nossa, passou uma moto agora aqui. No caso do laudo, ele já vai seguir toda essa questão dos recursos mais frequentes. A questão do relatório em si já é algo um pouco mais livre, digamos assim. Ele já vai fazer uma parte mais a cunho sobre a... Tem que ter uma parte de neutralidade imparcial, mas ele pode ser mais referenciado, digamos assim. Tá. Na verdade, é assim, laudo e relatório são documentos produzidos pelo nosso trabalho, né? Dos, existem outros, Uhum. tá? Os dois, né, têm uma regra de como eles devem ser feitos. O que o diferencia de um de outro é a finalidade. Então, o laudo, ele produz ao final um diagnóstico, né? Então, é o documento a partir de uma avaliação psicológica, onde ao final eu vou estar dando um diagnóstico daquilo que eu realizei. O relatório, ele não produz um diagnóstico, como o nome sugere, ele é um relato, né? Um relatório de como eu fiz aquele trabalho. Então, digamos, eu fiz uma visita técnica, né? Eu fiz uma visita ali na escola, né? Então, eu fiz os atendimentos daquela pessoa e vou encaminhar para alguém. Então, todos esses formatos eu posso produzir um relatório de como aquele trabalho foi realizado, documentos que foi utilizado, que também tem no laudo. Na verdade, a estrutura dos dois é igual. A única coisa que muda é que o laudo ele precisa de referências bibliográficas, o relatório está dispensado da referência,
mas a estrutura é a mesma. Agora, o que diferencia um do outro é a finalidade. O laudo produz diagnóstico, o relatório não produz diagnóstico. Tu ia falar alguma coisa, Gerlene? Professora, desculpa, meu telefone tá ligado, é minha gata que está em cima de mim. Certo, perfeito. Deu para entender? Rapidinho, que eu estava anotando. O laudo produz o quê, professora? Diagnóstico. A estrutura dos dois é exatamente a mesma coisa, tá? Tem os mesmos itens. Sendo que o laudo, ele produz um diagnóstico, a finalidade dele é produzir um diagnóstico, o relatório não é, a finalidade dele não é produzir um diagnóstico, e sim relatar o ocorrido, relatar aquilo que foi feito, aquele trabalho que foi realizado. O laudo tem o item obrigatório, que é o item das referências bibliográficas, então a gente precisa citar. No relatório não é obrigatório citar referências, pode citar como opcional, não é obrigatório. No laudo ele é obrigatório, tá? Os itens são o mesmo, eles seguem a mesma estrutura, que é a identificação, a descrição da demanda, os procedimentos, a análise e a conclusão. Então, esse item é igual para todos. Aí, o laudo, além desses itens, tem ainda o item referência, tá? Então, isso precisa estar na ponta da língua, né? Então, daqui a uns dias vocês vão estar no mercado, vão estar produzindo aí laudo, vão estar produzindo relatório, e aí isso precisa estar bem organizado na forma de trabalho de vocês, na cabeça de vocês, né? Quando que eu vou fazer um laudo, quando que eu vou fazer um relatório, quando que eu vou fazer um parecer, né? Então, ou quando eu vou fazer um atestado. Então, isso a gente tem na nossa resolução de elaboração de documentos, tá bom? Ficou mais claro agora, Tiago e Gerlene? Sim, professora. Tá. Então, assistam novamente essa aula que a gente falou detalhadamente sobre um, sobre o outro, para que não tenham mais dúvidas. Tá bom? Agora é com a Gerlene, questões 3 e 4. Professora, eu pensava que eu ia responder as 4 últimas. Não, mas é só isso que eu coloquei na tela. Eu coloquei 4 questões. Eu falei as 2 primeiras do Tiago e as 2 últimas de você. Ai, professora, eu não vou saber, não. Hã? Eu não vou saber, porque eu pensava que eram as outras. Não tinha uma outra? Não, mas eu não passei slide. Eu passei esse que está na tela. Você mexeu. Então, aí foi procurar outras questões, né? Professora, porque ficou parado atividade de revisão 3. Eu entendi que o Tiago ia ficar com a primeira parte e eu com a segunda. Não, porque por conta do tempo eu não ia dar todas as questões. Aí eu separei 4 questões, que foi as que eu deixei na tela. E falei, as 2 primeiras do Tiago. Não, porque eu acabei indo atrás do que... Qual era o passo a passo para ser adotado, qual é o estágio de convivência, explique a guarda unilateral e a compartilhada. Foi isso que eu fiz. Então, responde essas aí. E essas 2 vocês depois procuram. Tá, professora. Vamos lá. Tá. O passo a passo para ser adotado, eles são, primeiro, né? Você decidir adotar, tem que procurar o fórum mais perto da sua casa, munido dos documentos que eles vão pedir, né? Depois, esses documentos vão entrar em análise. Aí você vai passar por avaliação de uma equipe interprofissional. Depois vai fazer a participação de programa de preparação para adoção, né? Aí vai entrar em análise dos requerimentos pela autoridade judiciária. Depois vai entrar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E depois vai passar pela parte, né, de ver se vai ter busca de uma família, aí vai entrar no sistema, né, vai ver se não há outra, buscando outras famílias para criança,
Aí vai chegar um momento que vai haver um momento de construção, né, entre essas novas relações, até chegar essa nova família. Certo. E o que é o estágio de convivência, né? O estágio de convivência nada é mais do que a importância se essa criança vai se adaptar, né, com esses novos pais, no convívio de até 90 dias, que também pode ser prorrogável, pode ser prorrogável e também é uma forma de teste de afetividade, para ver se essa criança vai se adaptar a esse novo. Perfeito. E eu escrevi com as minhas palavras, tá, professora? Ok, exatamente isso, está correto. Tá, e a terceira, que era para explicar o que era a guarda unilateral, é que só um dos genitores vão deter o poder da guarda, né? Sendo que o outro pode supervisionar apenas. E a guarda compartilhada é um dos dois genitores que possui poder familiar sobre essa criança, né? Sobre os filhos. Tendo que organizar como rotina, alimentação, residência, né? E todas as modificações que haver nesse meio, um tem que estar em contato com o outro. Porque às vezes, eu estava até vendo isso, relendo isso aqui agora, professora, que às vezes a guarda é compartilhada, mas aí um pai nem fala com o outro, é sempre uma confusão, né? Tipo, a minha amiga tem uma guarda compartilhada, aí o filho dela vem de um jeito de lá, aí um vai pro outro. E eu estava até lendo isso, eu falei, olha, amiga, tu tem que ver que dentro da lei não pode ser assim, porque vocês têm que ter um diálogo entre vocês dois, porque o Thales vem de um jeito para ti, o Thales vai de um jeito para o outro. E dentro da lei não deve ser assim, porque a criança, eu acho que ela perde muito da qualidade, né, de vida dela, do ambiente. Então, é isso, professora. Ok, exatamente isso, né? Que respondeu de forma correta, tá? Então, acho que aí deu para a gente pincelar um pouquinho os principais assuntos, mas tem mais assuntos para vocês reverem, estudarem. E Eu vou mesmo fazer os itens que faltou, professora. Oi? Vou fazer os 2 itens que faltou depois para revisão. Perfeito. E além disso, né, não se prendam a isso que a gente colocou aqui na revisão. Não é isso que vai ter na prova, né? Então é só para a gente rever e deixar quentinho algumas coisas, mas vocês precisam dar uma estudada em todo o material que a gente comentou em sala, para ficar bem fresquinho e tirar um 10, tá bom? Tá bom. Então desejo aí, desde já, uma excelente semana de provas para vocês, bom descanso agora nas férias. E a gente se encontra no próximo semestre, se Deus quiser. Tá bom? Tá Beijão. bom. Beijo para você. Beijo. Beijo, Thiago.